Ok, pessoal, então vamos começar aqui, né? Eu consegui colocar a planta do apartamento aqui como background no Packet Tracer, tá? Caso vocês queiram saber como é que faz essa função, é só vocês virem aqui, né, nesse menu azul. A gente tem aqui um botão, né, que é umas montanhas, né, com uma lua aqui, né? Então tem Set Background Image, né? E aí é só selecionar aqui em Browse a imagem que vocês querem e ele vai colocar a imagem aqui. Tá? O único problema é que não é possível aumentar o zoom, né, dela aqui, expandir. Então eu vou lidar com ela aqui pequena mesmo, mas acho que vai dar tudo certo, tá bom? Então a gente vai montar exatamente aquele cenário, tá? Que nós descrevemos no primeiro vídeo, né, onde a gente tem aqui a presença do roteador, do switch, de 3 access points, 2 computadores e uma TV, tá? E alguns smartphones conectados aqui, né, aos access points. O único detalhe é que a TV no Packet Tracer ela existe, ela está lá, mas por algum motivo ela não tem ali algumas opções de conexão via Ethernet, tá? Nem Ethernet, nem Wi-Fi. Então eu vou trocar a televisão por um outro computador, tá bom? Então vão ficar 3 computadores dentro dessa casa. E vamos dizer assim, esse terceiro computador aí, ele estaria aí fazendo o papel aqui da TV, né, no nosso apartamento aqui, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um roteador, tá bom? Então não vou me preocupar em qual roteador, vou escolher aqui o primeiro mesmo, porque novamente nós não vamos configurar o roteador, tá bom? A nossa preocupação vai ser comunicação interna. Então vou colocar aqui o roteador, tá? Aqui Network Device, a primeira opção aqui, Routers, né? E aqui no final a gente tem aqui, ó, One Emulation, tá? Onde ele coloca aqui uma infraestrutura de emulação aqui de WAN, tá? O que é nuvem aqui nesse contexto, tá, pessoal? O nuvem é uma abstração de infraestrutura. Então, eu vou conectar o roteador à nuvem, tá? Que no caso eu vou utilizar aqui a interface Ethernet dele, tá? Vou conectar aqui na nuvem, essa nuvem, né? A nuvem cria várias conexões, vou conectar aqui nesse Ethernet da nuvem, e a nuvem ela abstrai uma infraestrutura. Então pode ser que, por exemplo, aqui dentro dessa nuvem eu tivesse outros roteadores, switches, access points, dispositivos, ou seja, ela é uma abstração de infraestrutura. Tá? Eu utilizo a nuvem assim em diagrama ou aqui mesmo no Packet Tracer quando eu não me importo com a infraestrutura que eu tenho aqui, né? Então, após o roteador, eu realmente não me importo com qual infraestrutura eu tenho aqui. Tá? Então, pode ser qualquer coisa, então ela vai simular aqui realmente um ambiente externo. Tá? Então, eu vou deixar aqui conectado, só para a gente ter, e vou adicionar aqui um switch a essa rede. Tá? Então, vou deixar o switch ali. Então, tá aqui Network Device, Routers, switch. Tá? Vou usar aqui o primeiro switch, 2960. Vou colocar ele aqui, tá? E vou conectar esse roteador ao switch. Tá? Então vou clicar aqui no roteador, Gigabit Ethernet 001, então vou escolher essa porta, vou ligar aqui no switch, tá? E vou escolher, ao invés de escolher uma interface fast, como a interface do roteador é Gigabit, eu vou conectar aqui nas interfaces Gigabit, tá? Então, conectei aqui, ela vai ficar vermelha, indicando que não tem conexão, porque realmente, né, o roteador a interface está desligada, como nós vimos aí nas últimas aulas, tá bom? Então, tudo bem, nada demais isso daqui. Então, beleza, agora eu vou adicionar aqui os demais computadores, né, dentro dessa rede. Então, vamos lá, vem aqui, End Devices, né, aqui, vou pegar aqui um computador, vou deixar ele aqui, né, fazendo o papel da nossa televisão, né? Então aqui um outro computador aqui para esse quarto e um outro computador aqui para esse quarto, como nós fizemos ali na simulação. E aí eu vou ligar
os 3 computadores ao switch. Então, vou escolher aqui o raiozinho, cabo direto, Fast Ethernet, vou ligar o switch, vou escolher aqui a primeira porta mesmo, Fast Ethernet, vou ligar o switch, e Fast Ethernet e vou ligar aqui ao switch. Então, pronto, tá? Os 3 computadores estão conectados ao switch. Infelizmente aqui no Packet Tracer a gente não tem, ou pelo menos eu desconheço. Se vocês conseguirem achar essa opção, por favor me apresenta, tá? Eu não consigo fazer curva aqui com os cabos, tá bom? Eu não sei fazer esse recurso. Se por acaso existe, alguém souber fazer e puder me passar, me informar, eu vou agradecer muito, tá bom? Mas ele mostra só a conexão entre os dispositivos e não, vamos dizer assim, necessariamente por onde esses cabos, por onde a estrutura aqui está passando, tá bom? Então a gente não vai se importar muito com isso realmente, tá? Então beleza, então o que está faltando agora? Está faltando nós instalarmos os Access Points, tá? Então vamos lá então. Vou vir aqui em Network Devices, que eu vou ter routers, switches, hubs e aqui em quarto wireless devices, né, dispositivos wireless. E aqui eu vou ter uma série de modelos de access points barra roteadores caseiros que nós temos. Então, por exemplo, pessoal, se eu pegar aqui esse WLC3504, esse carinha aqui, ele é um... Opa, ele é um controlador wireless. Perdão, vou apagar ele aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, Access Point PT. Tá? Esse sim. Tá? Então, esse dispositivo aqui, ele é um Access Point. Então, ele só tem a função de interligar dispositivos sem fio com dispositivos conectados na rede cabeada. Então, essa é a função dele. E, por exemplo, aqui eu tenho um outro equipamento que é o WRT300L. Então, esse equipamento aqui é o que nós conhecemos mais como o roteador lá de casa, tá? Então, ele é Access Point, roteador, switch, firewall. Então, ele vai desempenhar todas essas funções, tá? Esse carinha aqui, ele é muito interessante aqui no Packet Tracer. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Eu clico aqui dentro dele, tá? E aqui eu venho aqui na opção GUI, Graphic User Interface, e aqui eu tenho uma tela, uma simulação exatamente de como seria a janela de configuração dele lá no navegador. Então, eu abro a janela de configuração dele e eu teria exatamente isso daqui se ele fosse um roteador real, tá bom? Então, os roteadores da Cisco, eles têm essa interface aqui, tá? E os roteadores também da... Agora me deu branco. Tá? Uma segunda linha da Cisco, uma marca de segunda linha da Cisco, também possuem essa tela aqui de administração, que é muito semelhante ao do TP-Link, do D-Link, da Multilaser, que a gente está acostumado a lidar em casa, tá bom? Então a gente pode fazer toda a configuração do dispositivo através dessa interface aqui, tá? Deixa eu só confirmar se esse daqui, então um Access Point modelo normal não possui, né, essa tela, tá? Mas nós vamos utilizar aqui na prática, tá, esse primeiro modelo, que é um Access Point exclusivo, tá bom? Então eu vou excluir esse daqui. Tá? E vamos lá, vamos adicionar ele aqui. Então eu vou deixar um Access Point aqui, né? O segundo Access Point, vou clicar aqui novamente, Access Point, vou deixar ele aqui no quarto, né? Nessa região que a gente tinha determinado antes. E o terceiro Access Point eu vou deixar ele aqui em cima, tá? Então eu tenho aqui os 3 Access Points. E aí o que eu vou fazer com eles? Eu vou interligar eles ao switch. Tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui no switch, né? Vou escolher aqui a porta. Vou clicar no Access Point. Percebo que ele só tem uma porta. Tá? Essa porta aqui é justamente para a gente poder ligar a um
switch. Tá? Então, liguei aqui o Access Point. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Pronto, né? Ficou um pouco bagunçado aqui a legenda das interfaces, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, tá? Então, beleza, nossa infraestrutura física já está pronta, os equipamentos já estão conectados. Agora eu preciso configurar essa rede, né? Preciso configurar essa rede. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é atribuir um endereço IP a esses 3 computadores aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou deixar uma legendinha. Cadê as anotações? Aqui, place. Então vou colocar aqui o IP nessa rede. 92.168.0.0/24. Tá? Esse vai ser o IP aqui da nossa rede. Então vamos lá. Começando aqui pelo roteador, pelo computador. Tá? Vou colocar aqui o IP nele, 192.68.0.1. Tá? Gateway, que seria o nosso roteador aqui, eu não vou configurar nesse momento, mas vocês sabem que caso eu quisesse realmente configurar acesso à internet, eu precisaria configurar o IP aqui, tá bom? Então, vou colocar o IP do primeiro computador, vamos colocar o IP do segundo computador, 2.168.0.2 e 192.68.0.3. Então, beleza. Então, os 3 computadores estão com IP configurado e nós vamos fazer um teste de comunicação aqui entre ao menos 2, tá? Então, esses 2 estão conversando. Vamos testar, por exemplo, esse com esse. Sucesso também. Então, os 3 computadores estão conversando, tá? Agora, a gente vai configurar os Access Points, tá? Então, vou clicar aqui no primeiro Access Point, tá? Vou expandir aqui, Zone In. Então, percebam que essa aqui seria a parte traseira do Access Point. Então, o cabo de energia, o botão On-Off, as antenas dele, tá? E a interface Ethernet, né? Para a gente poder conectar ele ao switch, tá? Aqui em Config, eu tenho aqui global, né? Settings, aqui eu tenho o nome dele de exibição. Isso daqui para um Access Point real não faz diferença, né? E aqui eu tenho aqui, ó, interface, tá? Eu tenho aqui duas interfaces. O que são essas interfaces aqui, tá? A port 0, a interface 0, é a minha interface Ethernet, tá? É a minha interface de rede cabeada. Pessoal, muito cuidado aqui com o termo Ethernet, não é internet, tá? Ethernet é essa interface aqui para conectar o Access Point ao switch, tá? Então, essa interface aqui é a minha interface port 0, tá? Port 0 aqui. Já a port 1, né, apesar do nome aqui porta, né, porta, indicando talvez algo físico ali no dispositivo, é a minha interface wireless, né, que tudo bem, ela é uma interface física, né, mas ela não é uma interface que eu posso manejar, conectar um dispositivo nela diretamente, né, então é somente através aí das ondas sem fio, tá? Bom, então aqui na port 1 eu tenho aqui alguns parâmetros de configuração que a gente vai configurar agora. Bom, a primeira aqui é o status dessa porta. Então, ela já está ativada, está on, tá? E aqui o segundo parâmetro que eu tenho, muito importante, talvez o mais importante de todos aqui, é o SSID. Tá? O SSID é uma sigla, tá? Apresentei para vocês aí na última aula de rede sem fio, tá? de rede sem fio e camada de enlace. Mas o SSID é o que nós normalmente chamamos aí de o nome da rede. Tá? Então, por exemplo, aqui no meu notebook, eu estou conectado a uma rede cujo SSID é Sanctum Home. Tá? Sanctum Home. Então, esse Sanctum Home ele indica o meu Access Point que está aqui do lado. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu estou num escritório aqui na minha casa
e eu tenho um segundo access point na minha casa que fica na sala, né? Um pouquinho longe da onde eu estou no momento. Então, o nome do SSID lá do meu segundo access point eu defini aqui como Sanctum Home 2. Né? Então, quando eu saio aqui do meu escritório e vou para minha sala, eu me conecto a essa rede aqui. E aqui eu tenho o SSID da rede dos meus vizinhos, tá bom? Bom, então aqui o nome aqui SSID, ele está como default, tá? Mas eu vou colocar aqui ele como casa 1, tá? Casa 1. O segundo parâmetro aqui que a gente tem é o canal, tá? É o canal. O canal também é um conceito que eu expliquei para vocês na última aula, tá? É uma, vamos dizer assim, uma subfrequência, é um canal, esse é o nome correto, né? Mas é uma frequência específica aonde o meu access point vai transmitir. Tá? Então ele não transmite a exatamente 2.400 GHz, tá? Ele vai transmitir aí a 2.403, 2.406. Então ele vai transmitir em um canal específico, tá? Quanto menos dispositivos, quanto menos access points próximos eu tiver no mesmo canal, melhor, tá bom? Ele vai ficar menos saturado. Então aqui eu vou deixar, por exemplo, esse daqui no canal 1. Vou deixar no canal 1. Não é uma coisa que eu precisava mudar, tá bom, pessoal? Aqui está uma opção nova, tá? Essa opção que não existia anteriormente da Cisco, tá? Eu não conheço exatamente essa opção, mas acredito que ela faça uma simulação aqui da área de cobertura, né, do access point, tá? Então indicando aqui, no caso 140 metros. Interessante isso aqui, pessoal, interessante. Mas a gente vai deixar isso aqui para a próxima para testar, tá bom? Vou fazer essa daqui e essa outra aqui. Aliás, essa área de cobertura, pessoal, que fique bem claro, isso aqui não é uma opção que eu configuro em access points reais, tá bom? Isso não existe, porque não tem como a gente saber como o sinal sem fio vai se comportar, tá bom? Então não tem como eu definir uma configuração para o sinal sem fio cobrir 10, 20, 30, 40 metros. Então, acredito que por ser um simulador, ele está permitindo que a gente simule aqui uma área de cobertura específica, tá? Que não vem ao caso para a gente aqui. O outro fator aqui de configuração importante para a gente é a autenticação, tá? Ou seja, a maneira como eu vou poder acessar, né, essa rede através de uma senha, né, através de uma palavra passe que a gente chama, né? Então, eu não vou deixar essa rede aberta, eu vou atribuir uma senha para que os usuários possam acessar, tá bom? Além da senha de acesso, tá, utilizar esse método aqui de segurança é interessante porque ele criptografa os dados que vão ser transmitidos ali a nível de camada de enlace, ou seja, no protocolo, no padrão Wi-Fi. Tá? Então, ou seja, além de uma criptografia, por exemplo, presente lá na camada de aplicação, tá? Imposta pelo HTTPS, pelo FTPS, lá através do SSL, eu posso criar uma segunda criptografia aqui na camada de enlace, tá? Atribuindo aqui um dos métodos de segurança. Tá? Então, além da senha, eu também imponho uma criptografia àquilo que está sendo transmitido. Então, se eu tiver ali um dispositivo conectado na mesma rede minha, né, que sabe a minha senha, tudo, mas está conectado na mesma rede, ele não vai conseguir enxergar aquilo que eu estou transmitindo porque os dados vão estar criptografados. Tá? Então, por isso que utilizar esses métodos de criptografia aqui são muito importantes. Tá bom? Então, por padrão, ele está desabilitado. E a gente tem aqui 3 opções. Tá? WEP, WPA PSK e WPA 2 PSK. Então é o seguinte, o WEP é um padrão antigo, tá? Que já é considerado inseguro. Quando, vamos dizer assim, a comunidade descobriu a vulnerabilidade do WEP, eles começaram a trabalhar numa nova solução que fosse mais segura. E essa solução que surgiu foi o WPA2. Tá? Só que enquanto o WPA2 não ficava pronto,
os testes dele não foram concluídos, eles lançaram temporariamente um padrão, tá? Que foi o WPA. Então, ou seja, isso daqui é história. Então, a não ser que o seu dispositivo seja muito antigo, quando eu falo muito antigo, eu falo assim, talvez 20 anos atrás, 15 anos atrás, tá? Não tem por que você não utilizar aí o WPA2, tá bom? Então a gente vai utilizar ele, WPA2, PSK, e nós vamos colocar aqui uma passphrase, né, uma senha. Vou colocar aqui para simplificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? E como eu mencionei, independente do método que a gente escolher, os dados vão ser criptografados, tá? E aqui eu escolho o tipo de criptografia que vai ser utilizado, o algoritmo de criptografia que vai ser utilizado. Tá? Então eu tenho aqui dois algoritmos, basicamente, o AES e o TKIP. Tá? O AES, bom, ambos são extremamente seguros, mas o AES vamos dizer, muito mais. Tá? Então a gente vai deixar aqui selecionado o AES mesmo. Tá? Isso aqui é padrão normalmente, tá, pessoal? A gente vai configurar um access point, a gente não precisa se preocupar em mexer com isso, a não ser que a gente queira, tá? Ele já vai vir aí selecionado o AES. Bom, então beleza, configurei o primeiro. Vou configurar agora o segundo access point, tá? Vou configurar esse aqui de baixo. Eu vou no mesmo local, config, port 1, tá? Então na prática, o que eu vou mudar? Eu vou colocar aqui o SSID, vou colocar casa 2, tá bom? Porque ele é um segundo access point, tá? Selecionar aqui WPA2 e colocar uma senha de acesso. Os demais parâmetros já vão estar todos configurados, tá? E aqui, nosso último access point, port 1, vou chamar de casa 3, WPA2, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, tá? Então tá ótimo. Então, os 3 access points estão configurados. Vocês podem se perguntar, Rodolfo, mas não seria interessante a gente colocar o mesmo nome de SSID para que ficasse uma coisa única? Você até pode fazer isso, mas o que vai acontecer? O mesmo nome de SSID não garante que seja a mesma rede, tá bom? Por exemplo, no meu caso aqui eu coloquei o nome do meu SSID aqui de Sanctum Home, tá? O meu vizinho, por coincidência, ele poderia estar selecionando o mesmo nome. Isso significa que vai ser a mesma rede? Não, tá? Porque cada SSID tem por trás do nome um ID específico, único, tá? Que não é apresentado para o usuário em termos de conexão, tá? Então, para eu ter uma rede onde o SSID é único, tá? De fato único, além da presença dos access points, eu precisaria de um outro dispositivo de rede chamada controlador Wi-Fi, tá? Aí a controlador Wi-Fi eu posso configurar um único SSID para ser espalhado para diversos access points. Só que a gente está falando de uma rede de grande porte, uma rede com alto investimento, tá bom? E eu não vou cobrir isso aqui agora, tá? A nível de curiosidade, esse tipo de rede, onde eu tenho um único SSID, controlador Wi-Fi e diversos access points respondendo a controlador Wi-Fi, a gente tem isso no campus, tá bom? Então nosso campus, se vocês perceberem, é um único SSID, mas são diversos access points. Tá? Aí sim, a gente está falando dessa possibilidade. Aqui nós não estamos falando dessa possibilidade. No meu caso aqui, obviamente, eu tenho lá Sanctum Home e Sanctum Home 2. Tá? Isso indica que eu não tenho uma controladora Wi-Fi em casa. Tá? Não tenho dinheiro, tá? E recursos para fazer isso agora e também nem me interessa. Tá? Eu prefiro pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Bom, então beleza. Tá? O que a gente vai colocar aqui a mais nesse momento, antes de eu encerrar esse vídeo? Tá? Eu vou colocar aqui alguns smartphones. Tá bom? Então eu vou colocar aqui Keyend Devices, tá? Cadê? Fone, wireless tablet, smartphone PT, tá? Smart device, né? Então vou colocar um aqui,
esse outro eu vou colocar aqui e esse outro eu vou colocar aqui, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai conectar os smartphones aos access points, tá? Para que a gente possa, então, integrar toda essa rede aqui. Então, até lá!